Capítulo 1. O casamento desmoronado. Se falamos em casamento, é impossível não pensar no dia da felicidade. O dia em que a noiva e o noivo estão radiantes, cercados por aplausos e centenas de olhares fixos na mulher de vestido de noiva branco e imaculado. A peça, adornada com renda delicada e de preço elevado, era a mais notável de toda a celebração. E aqueles olhares poderiam carregar contentamento, inveja ou até mesmo desgosto. O corpo esbelto da noiva caminhou em direção ao noivo que a esperava. O noivo, por sua vez, olhava para a moça, mas seus olhos iam além da noiva do dia. Seu olhar penetrante estava focado no fundo, esperando ansiosamente que alguém aparecesse em meio a toda aquela demonstração de felicidade que ele não compartilhava. Antes que pudesse pensar em algo mais, a noiva parou bem à sua frente. Naquele instante, ele ficou completamente paralisado. Os lábios dela, cobertos por um batom rosa claro, se apertaram levemente enquanto ela engolia em seco. Sob a sombra de uma grande árvore, a luz suave do sol banhava o rosto dela, escondido sob o véu branco. O noivo olhava para um lado e para o outro, sem saber o que fazer, já que o plano que haviam traçado não estava seguindo o curso esperado. A noiva, Terapat, parou em frente a um noivo que ela mal conhecia. Ela queria voltar no tempo, há um mês, para o dia em que aceitou a proposta de casamento de forma displicente, sem saber que isso a levaria a vestir um traje nupcial. A mãe dela vinha conversando sobre casamento como de costume, e sempre começava com um encontro de apresentação. Ela pensou que seria assim, mas quem poderia imaginar que não seria uma apresentação, e sim um casamento arranjado? Ela havia concordado, pensando que seria apenas mais um encontro e que poderia recusar como sempre. Mas o primeiro encontro deles foi no dia de provar o vestido de noiva. Mãe, a senhora não me disse que eu teria que me casar. Mas eu te disse que eles querem você como nora, e eu te perguntei naquele dia. Mas a senhora perguntou, quer ir conhecer o seu futuro noivo? Eu pensei que seria um encontro de apresentação, como sempre. Se eu soubesse que seria um casamento arranjado, eu nunca teria aceitado. O que podemos fazer? Eles já anunciaram para todo mundo. Pode levantar o véu, por favor. A voz do mestre de cerimônias trouxe a elegante noiva de volta à realidade. Ela soltou um suspiro pesado, querendo fugir dali, mas se fizesse isso, causaria um escândalo, e ela detestava ser alvo de notícias desagradáveis. Levante o véu. O noivo olhou para a mãe, que estava gesticulando para ele. O noivo hesitou, apertou os lábios. Os pés dele não paravam quietos, os calcanhares subiam e desciam como alguém impaciente. E sim, ele estava muito impaciente. Ele olhou para a entrada da festa, mas ainda não tinha visto ninguém. Assim, ele foi forçado a levantar o véu branco que cobria o rosto, revelando uma beleza impecável. Se fosse qualquer outro homem, estaria sorrindo de orelha a orelha por ter a mulher à sua frente como esposa. Mas não ele. Mesmo que Terapat fosse uma mulher perfeita em todos os sentidos, reputação, status, negócios e beleza. Ainan, por que você não corre? Eu não quero beijar uma mulher. Aposto que o noivo está chocado com a beleza da noiva. Ele está paralisado. O comentário brincalhão fez o noivo dar um sorriso amarelo, com medo de que a cerimônia avançasse para os próximos passos. Ele olhou para a noiva, que parecia não estar nem um pouco feliz também. O rosto dela estava inexpressivo, olhando para ele como se ele fosse um ser sem emoções, ou talvez apenas ar em seus olhos. Noivo, você aceita a noiva como sua esposa? O padre perguntou ao noivo, ou Tong. Ele apertou os lábios. Gotas de suor frio escorriam por seu rosto, causadas pela ansiedade. Seus lábios bem desenhados para preenchimento de filler estavam firmemente cerrados. Ele não se inclinou para a noiva, mas para trás. Sua vadia, é melhor correr, sussurrou o noivo. Parem agora mesmo. Um grito ecoou da entrada da festa, chamando a atenção de todos os convidados, incluindo a noiva, Terapat. Ela se virou para a convidada inesperada, que usava um vestido preto com um decote profundo que revelava seus seios volumosos e uma fenda lateral que mostrava suas coxas. Mas esse não era o foco principal. O foco estava na barriga saliente. Os olhos cor de noite da noiva se desceram, olhando fixamente para a barriga protuberante, alternando o olhar entre o rosto da estranha e a barriga. Quem é você? A mãe do noivo, ao ver a convidada estranha, foi imediatamente em sua direção. No entanto, a moça apenas lançou um breve olhar para a mãe do noivo, tirou os óculos de sol e caminhou com seus saltos de 5 centímetros em direção ao Yang, que estava no palco, em frente à noiva.
Tera chata observava sem desviar o olhar, com a testa franzida e uma mistura de sentimentos. Confusão, incompreensão e o temor de que seu casamento fosse arruinado e virasse fofoca nos círculos sociais e notícia de grande repercussão. Com licença, mas eu vim buscar o pai do meu filho. A mulher falou, abraçando o braço do noivo, em meio a murmúrios e fofocas dos convidados que começavam a se agrupar. O que isso significa? A noiva virou-se para perguntar a Yu-hong, que estava gaguejando. Significa que Yi-hong é meu marido e está prestes a ser seu. Se você ainda insistir em se casar com ele, o que acha? Quer compartilhar o mesmo marido? Mas alguém como você não conseguiria competir comigo, porque tenho certeza de que sou melhor que você e que sou incomparavelmente melhor na cama. Sua escória. Terapat desferiu um tapa na bochecha do jovem e em seguida varreu o olhar para a convidada indesejada, Tichinan, que segurava firmemente o braço de seu futuro noivo. Eu peço desculpas. Ele falou, pois sentia-se realmente culpado pelo que havia acontecido. Ele não imaginava que as coisas chegariam tão longe. No começo, a mãe dele disse que, se ele se casasse, lhe daria a empresa para administrar. Mas quem imaginaria que o casamento seria marcado para daqui a um mês? Ele planejava prolongar o tempo, assumir a administração e depois fingir um divórcio. Mas foram seus pais que organizaram tudo para acontecer em um mês, alegando que isso era necessário para receber a onda de turistas que estava chegando, e que a notícia do casamento traria credibilidade à agência de turismo da família. Terapat não disse nada. Ela apenas segurou a saia do vestido de noiva e saiu da festa, em meio aos sussurros e fofocas e os celulares que eram levantados para filmar o acontecimento. Ela sentia tanta vergonha que queria fugir o mais rápido possível, se o vestido não fosse tão pesado. Chat, espere. Shawi, a mãe da noiva, seguiu-a de perto e não se esqueceu de lançar um olhar de desaprovação para a mãe do noivo. Irmã, espera por mim. Charchat correu atrás da irmã. Terapat. Até que restaram apenas o noivo e a convidada de vestido preto, que se olharam sorrindo. Me siga. A voz de Lin, a mãe de Hong, era firme. O pai dele, Tai, olhou fixamente, com raiva, e saiu da festa a passos pesados, em meio aos murmúrios. Você tem algo a dizer? Lin olhou para o filho com repreensão que havia arruinado tudo em um piscar de olhos. Ela pretendia fazer um laço de parentesco com a família da noiva, que possuía vários hotéis. E a agência de viagens dela era a parceria perfeita. Mas quem poderia imaginar que o filho dela a envergonharia daquela forma? Therachat cruzou as pernas, olhando para o ex-noivo com ressentimento. As notícias sobre ela estavam se espalhando pelas redes sociais. Além disso, ela estava sendo acusada de ser a amante. O vídeo dela estava sendo comentado e estava em alta nas diversas plataformas. Alguém que sempre prezou pela sua imagem, como ela não conseguiria manter a calma diante do homem à sua frente. E isso sem contar a reputação de sua marca de produtos. E que eu e ela terminamos. Eu não tenho certeza de que aquele é meu filho, por isso me afastei dela. Mas não sei como ela apareceu aqui. Eu sinto muito de verdade. Ele pediu desculpas de coração. Ele não queria machucar ninguém, mas já havia dito que não queria se casar, que não estava pronto e que não amava. Mas seus pais responderam de forma insensível. Morando juntos, o amor virá naturalmente. Se houvesse algo assim, você deveria ter falado. Chao olhou para o jovem com ressentimento. Sinto muito por isso. E querida Chat, eu sinto muito mesmo. Não pensei que meu filho inútil causaria um problema desses. Eu mesma vou organizar uma coletiva de imprensa para dizer que ele engravidou outra pessoa e eu vou assumir a responsabilidade por isso. Você não será alvo de fofocas, eu garanto. Tai lançou um olhar para o filho, que apenas mantinha a cabeça baixa. Ele não sabia onde enfiar a cara e sabia que seria falado por um bom tempo. Vamos para casa. Eu quero descansar. A mulher de vestido de noiva falou em voz baixa, levantando-se em toda a sua altura. Ela subiu as escadas para o segundo andar, indo para o próprio quarto. Seu corpo alto se jogou na cama macia, os cabelos espalharam-se pela colcha. O braço repousou na testa, exausta. O lábio inferior estava mordido com força. Todo o seu coração, aquele órgão frágil, batia rápido e estava repleto de raiva. Ela mal queria ligar o celular, com medo do que estariam falando sobre ela. Ela se lembrava perfeitamente do rosto da mulher que arruinou seu casamento. Sim, ela não queria se casar, mas ainda assim poderia ter se divorciado se não conseguissem se amar. E ela sabia que a outra parte também não estava de bom grado.
Eu não vou deixar isso passar. Ela precisava de um pedido de desculpas daqueles lábios vermelhos e carnudos, e ela o teria, mesmo que fosse à força. Capítulo 2. O serviço contratado. Aê! Estou livre! Suas piranhas! O grito agudo saiu de sua garganta, acompanhado de um sorriso largo que demonstrava a alegria do noivo do casamento arruinado Young. Seguiu-se o tilintar de copos transparentes cheios de bebida alcoólica para celebrar a liberdade que Yi-hong tanto ansiava. Ele era um jovem de uma família chinesa, com a expectativa de casar-se, ter filhos e que foi forçado a um casamento arranjado com alguém que só tinha visto uma vez. O casamento foi marcado em apenas um mês, e nem mesmo ele, o noivo, sabia de quase nada. E a família dele nem desconfiava que ele era gay. Mas agora tinha acabado. Seu casamento tinha desmoronado, mesmo que ele tivesse levado uma bronca que deixou seus ouvidos em chamas. Você conseguiu sua liberdade. Transfere o dinheiro para mim e o meu cachê. E você vai ter que se explicar, né? Seus contatos devem estar confusos. Tainan observou o amigo gay antes de se vestir novamente. Este foi um trabalho bastante difícil para ela, pois teve que fingir estar grávida e sabotar o casamento do próprio amigo. O mais complicado foi a técnica de dissimular a barriga falsa, que ela e Kieran levaram quase 2 horas para ajeitar. Com certeza vou transferir, mas até que é bom ter uma amiga que trabalha com esse tipo de serviço. Eu te contratei para ser minha noiva. Meu pai e minha mãe pediram para te ver, mas eu menti dizendo que você estava tão triste que fugiu e estava incomunicável. Ele olhou para a amiga que estava se arrumando para sair de novo e fez uma careta ao se lembrar de ter que chamá-la de esposa. Só de pensar nisso, os pelos do seu corpo se arrepiaram, e ele teve que sacudir a cabeça para se livrar daquela sensação estranha. Sério? Mas eu fico mais chocada. Young, você teve a audácia de contratar a Nan? Não tem medo de que sua família descubra? Como elas eram amigas desde a faculdade, temia que os pais ou alguém as reconhecessem, já que haviam tirado fotos juntas antes. Ah, não. Eu nunca levei vocês para conhecerem eles e não postei fotos no Instagram. Mas a Nan é muito boa. A atuação foi muito convincente. Quer um Oscar? Eu arranjo. Ele levantou o polegar para a amiga em admiração. A elogiada virou-se, encolheu os ombros e voltou a passar o pincel de maquiagem na bochecha. Mas você tem pegado muito trabalho ultimamente, não está cansada? Ah, que nada. Não cansa, não. Dá um bom dinheiro, sabe? E ninguém mais faz isso. Se quiser me contratar para ser uma namorada falsa ou me pagar para fazer alguém terminar, eu faço tudo. O dinheiro é bom. Tainan falava sobre sua profissão. Ela aceitava ser amiga para comer ou sair, fingir ser namorada de alguém ou fazer casais se separarem. Ela fazia tudo. O preço dependia da dificuldade e do quanto ela teria que se expor. Por falar nisso, no próximo semestre temos que começar o estágio. Vocês já encontraram um lugar? Nan, onde você vai estagiar? No seu bar? A faculdade não vai aprovar. Young virou-se para perguntar a Nan e Kirin. Eles estavam no 4º e último ano da faculdade e tinham que começar a procurar um local para estagiar. Ele provavelmente teria que ir para a empresa da família, já que estaria sob vigilância. Kirin iria para a empresa do pai. Sobrava apenas Nan, que parecia estar à deriva, sem ter enviado a documentação de estágio. Eu me viro. Eu vou indo. E obrigada por me ajudar a me arrumar, Rin. Eu vou indo, tenho que ir para o bar hoje à noite. A bolsa pequena foi pendurada no ombro antes que a moça saísse do condomínio no centro da cidade. Ela e seus 2 amigos tinham status sociais diferentes, mas se tornaram amigos por coincidência, sendo colocados no mesmo grupo de atividades desde o 1º ano. A mão pequena e delicada pegou o celular para checar a mensagem de notificação de uma cliente, uma mulher que precisava que ela seduzisse o namorado e o levasse para um hotel. A jovem sorriu satisfeita com o trabalho, pois já havia feito isso incontáveis vezes. O cliente de hoje. Seduzir o namorado e tirar fotos na entrada do hotel, certo? Provavelmente mais um pedido de divórcio. O que é isso, Therapat? Shaui subiu ao quarto da filha, pois depois de ter se despedido dos convidados. Assim que pisou no quarto, o primeiro item que seus pés tocaram foi um frasco de creme caro jogado no chão, junto com outros objetos espalhados. E não havia dúvida sobre quem fez aquilo, pois a pessoa estava ali, ofegante, em meio aos objetos quebrados. Eu só estava desabafando. Ela passou as mãos pelos cabelos emaranhados que cobriam seu rosto, jogando-os para trás, e respirou fundo olhando em volta.
Ela não se importava com o preço do vaso quebrado ou quão caros eram os cosméticos espalhados. Ela apenas os usou para liberar a raiva. Irmã, acho melhor você se acalmar. A irmã puxou a noiva de vestido para se sentar no sofá, antes que ela se virasse para a mãe, Chaui. A senhora que me diz. Disse que tinha procurado bem, e eu nem conversei com a senhora sobre esse casamento arranjado com um desconhecido. A mãe dela e a família dele se conheciam muito bem, então concordaram em casar a filha e o filho da outra família. Mas quem poderia imaginar que o casamento dela seria um fiasco? Porque de repente uma mulher grávida apareceu para reivindicar o marido bem no meio da festa? Eu perguntei, e eles confirmaram que o filho estava solteiro. Antes de concordar com a festa, ela havia mandado investigar. O filho deles não estava namorando ninguém. Shao estava tão envergonhada quanto a filha. Os repórteres e os convidados iriam se divertir falando sobre isso. Ela não sabia quanto tempo levaria para que as pessoas esquecessem. Aonde você vai, Terapat? Shao perguntou, vendo a filha se levantar de repente, rasgando o vestido de noiva até que restasse apenas uma saia curta e o corpete. Eu vou sair para passear. Não devo voltar por um tempo. Vou para o meu apartamento. Ela ainda nem tinha checado as redes sociais desde que a família do noivo tinha ido embora e não fazia ideia do que estavam dizendo por aí. E quanto mais pensava naquele rosto, mais ficava furiosa. O rosto que ela lembrava bem. Alo, ai. Onde você está? A Jonka está com você? Venham sair comigo. Ela falou com a pessoa do outro lado da linha, com a voz alterada, antes de dirigir seu carro de luxo vermelho e chamativo para longe da casa em um condomínio grande no centro da cidade. Eu e João K. estávamos te procurando. Você saiu da festa de repente. Estou na casa da Jalká. Você quer beber? Estávamos pensando em ir para um bar lésbico hoje à noite. Quer ter uma nova experiência? Vai que você se interessa por mulheres. Você sabe que eu não gosto de mulher, mas eu vou. Eu só quero um lugar para beber. Vamos nos encontrar lá. Me manda a localização. Assim que desligou, o carro de luxo vermelho acelerou pela rua movimentada no centro da cidade, em direção ao destino da noite. Nan, leve as bebidas para o camarote VIP. Tome cuidado, os convidados de hoje são super VIP. Atenda bem. Nampong alertou a colega mais nova. Aquele lugar era conhecido por seu serviço diferenciado. Clientes comuns recebiam serviço normal, mas os clientes VIP recebiam atenção extra, de acordo com o dinheiro que gastavam, e as gorjetas costumavam ser altas. Toque, toque. Com licença. Tainan pediu, segurando a bandeja de bebidas enquanto entrava na área VIP, sem ousar olhar para cima, com medo de ser criticada por encarar. A sala estava cheia de conversas, mas ela não prestou atenção, apenas cumpriu seu dever. A garrafa de vinho de 10.000 baht foi colocada na mesa, junto com as taças altas. Chat, eu te trouxe para se divertir. Pare de ficar emburrada. Que tal chamar uma das meninas para se sentar com a gente? Ai, sentiu o mau humor da amiga estragando o clima. Como não ficar irritada? Meu casamento foi arruinado. Eu queria xingar os dois. Você, enche o vinho. A moça cruzou as pernas e os braços, olhando para a atendente de vestido justo. Mas ela parou, a mão pairando sobre a taça de vinho que lhe era oferecida, permitindo que visse o rosto da atendente claramente. Ei, você aí! Crash! Capítulo 3. Apalpar a barriga para provar. Você! Derahat fixou o rosto da outra pessoa e imediatamente teve certeza de que aquela era a mulher que tinha arruinado seu casamento naquele dia. O que era estranho era que a mulher não tinha barriga. A barriga que antes estava protuberante agora estava lisa, como se nunca tivesse estado grávida. Os olhos cor de luar da noiva fitaram a área do abdômen. Sim. Ah, tem algo errado, senhora? Titinan, ao ouvir-se ser chamada, levantou apressadamente o rosto. Mas antes que pudesse perguntar mais, seu braço foi puxado, fazendo-a cambalear em direção à mulher que a chamara. Terachat observou o rosto dela com atenção. É você mesmo, não é? Você é quem arruinou meu casamento hoje. Mas por quê? O olhar penetrante se estreitou para a barriga que havia sumido, e suas sobrancelhas finas se franziram em concentração. Ela olhou para o rosto da mulher novamente, para ter certeza de que era a pessoa que acabara de ver naquele dia. Ah, a senhora deve ter me confundido. Com licença. Ao ver o rosto da outra pessoa claramente, Titinan compreendeu tudo naquele instante. A outra era a mulher cujo casamento ela acabara de arruinar com uma barriga falsa naquele mesmo dia. O rosto delicado empalideceu, e ela abaixou o olhar, tentando se levantar, mas foi puxada novamente pelo braço.
Para onde você pensa que vai? Eu disse para você ir. A mulher que falava segurou o pulso pequeno firmemente, puxando o braço daquela que tentava fugir. A garota caiu no colo de Terachat. Ei, Chat, o que você está fazendo? Por que puxou o braço dela com tanta força? Ai, ao ver a amiga puxar o braço da funcionária com força, ficou preocupada. Mas o que Terachat fez a seguir fez com que ela e Jalká se entreolhassem confusas. Vocês não se lembram? Essa garota aqui é a que arruinou meu casamento hoje. Terachat segurou a cintura pequena firmemente. A garota em seus braços tentava se desvencilhar do abraço apertado. Mas aquela mulher estava grávida, e essa garota não está grávida, de jeito nenhum. Jalká olhou para a barriga lisa, que de forma alguma parecia ser a de uma grávida. Ela pode estar escondendo. Coisas assim precisam ser provadas. Terachat apalpou o abdômen dela enquanto ainda a segurava firmemente. O corpo pequeno se agitava mais quando era tocado, mas quanto mais ela se debatia, mais forte o abraço se tornava. O corpo magro se contorcia nos braços que a apertavam. Ei, me solta! Isso é abuso! Me solta! Ela temia que o segredo fosse descoberto. Se fosse pega, Yong seria forçado a casar, e ela poderia ser presa por causar danos e fraude. Ela não queria ir para a cadeia. Por que está se debatendo? Eu só quero tocar. Prove que você não é aquela pessoa, e eu a solto. No casamento, com certeza há vídeos, e eles devem ter filmado seu rosto claramente. O que você está dizendo? Eu não entendo. Eu disse para me soltar. Depois de se debater em vão, a mão que estava se debatendo acabou por atingir o rosto de Terachat com força total. Pá! A pessoa que levou o tapa parou. A mão que estava em sua barriga parou. Toda a sala ficou em silêncio. Até mesmo A e Jalká só conseguiram engolir em seco. O silêncio durou um bom tempo. Titinan parecia ter percebido o erro que havia cometido e rapidamente juntou as mãos em um gesto de súplica. Naquele momento, seu coração afundou, pois parecia que ela tinha agredido uma cliente. Se a gerente ficasse sabendo, ela também não escaparia. E a punição mais grave que poderia receber era ser demitida. Isso era o que ela mais temia. Desculpe, senhora. Eu não tive a intenção. A voz trêmula implorou. Os olhos cor de caramelo olharam para outra mulher que estava sentada imóvel, sem mover os lábios, mas a olhando com um rosto arrogante. Os olhos escuros e profundos a encaravam fixamente sem piscar. Mas era ela quem tremia por inteiro. Sentia-se como se estivesse na beira do abismo com um envelope branco na mão, apenas por causa de um momento de raiva que a fez golpear o rosto bonito, deixando a marca vermelha de sua mão. A outra a olhou fixamente, como se estivesse pensando em algo, antes de empurrá-la para fora de seu colo. A mulher alta foi pegar uma taça de vinhos na mão, observou-a por um momento, antes de jogá-la em si mesma, molhando-se com um vinho caro. Gotas de vinho vermelho púrpura mancharam o vestido de noiva branco. Em seguida, ela se virou para Titinan, que estava parada, confusa com o que a outra havia feito. Onde está a gerente? A voz calma perguntou, e o olhar intenso fez o coração da questionada bater forte. Seu corpo começou a ficar dormente, confuso com o que a outra estava fazendo. Senhora, eu limpo para a senhora. Ela se preparou para tirar um lenço do bolso, mas seu pulso pequeno foi apertado com força, fazendo-a parar. Sua altura era ligeiramente menor, mesmo usando o salto alto de 7 centímetros. Não se atreva a encostar em mim com suas mãos sujas. Eu quero ver a gerente. Ei, Chat! Isso não está indo longe demais? Calma. Ai, ao ver a amiga chamar pela gerente, soube imediatamente que a garota seria demitida. Alguém como Terachat nunca perdia a pose, mas com o escândalo do casamento, as pessoas estavam falando muito. Além disso, os vídeos do casamento estavam vazando, e a outra parte não ficaria em paz. Jalká, vá chamar a gerente. Terachat insistiu. Espere, por favor, não leve isso à gerente. Titinan se ajoelhou e segurou a mão da superior com a voz embargada. Ela não queria ser demitida. Um trabalho noturno com bom salário como este era difícil de encontrar. E quando você arruinou meu casamento? Por que você fez isso? Responda. O pulso foi sacudido sem hesitação. Os 5 dedos apertaram o queixo pequeno. As bochechas se inflaram sob a pressão, forçando o rosto delicado a olhar para ela. Mesmo com os olhos cheios de lágrimas, ela não se importou. Em vez disso, um sorriso surgiu em seu rosto, sentindo-se superior. É que, sobre isso... Se ela contasse a verdade, seu amigo seria forçado a casar, ou pior, por causa do plano que tramaram juntos. A voz doce hesitou em responder. Não pode responder, certo?
Então venha se encontrar com a gerente comigo. Espere! Seu pulso pequeno foi puxado pela força da outra. Ela mal conseguia resistir à força, talvez devido à raiva borbulhante da outra. Ela apenas conseguiu segui-la até encontrar Nampueng, que se aproximava. Aconteceu alguma coisa, senhora? Nampueng perguntou à cliente, que não parecia nada bem, assim como Titinan. A gerente virou-se para a funcionária que estava atrás da cliente VIP, com a cabeça baixa, sem ousar olhar para elas. Sua funcionária me agrediu. O que você tem a dizer sobre isso? O quê? É verdade, Nan? Você agrediu uma cliente? A gerente perguntou em um tom severo, fazendo com que a funcionária sentisse o medo no coração. A garota pequena apertou os lábios, abaixando a cabeça, mas acenou levemente. Mas a cliente me assediou, Pueng. A voz trêmula tentou revidar para se manter no emprego, mas não parecia estar funcionando. Você sabe que clientes VIP não podem ser contrariados. Nampueng reforçou, pois era bem sabido que se um cliente VIP quisesse algo, ele conseguiria, mesmo que fosse chamá-la para o quarto. Qual é a sua decisão? Estou insatisfeita com o comportamento da sua funcionária. Eu dou a você uma escolha. Ou você mantém essa garota, mas em troca minha amiga cancela a sociedade, ou você a demite, e eu me junto à sociedade. Essa frase foi como um raio caindo no mesmo lugar. A taxa de adesão mensal era o equivalente ao salário dela por um ano. E no clube, os clientes vinham em primeiro lugar. Funcionários poderiam ser encontrados a qualquer momento, e um bom salário atraía qualquer um. Mas, por outro lado, clientes de alto nível eram raros e deviam ser mantidos. Nan, me siga. É verdade que você agrediu a cliente? A primeira pergunta parecia exigir que ela assumisse a culpa e não havia espaço para defesa. Sim, mas a cliente me assediou primeiro. A mais nova abaixou a cabeça, admitindo o erro. Sim, ela estava errada, mas a outra também estava envolvida. Mas você trabalha aqui há mais de um ano, deve saber que clientes VIP não podem ser contrariados. Sendo honesta, ela sentia pena da pessoa à sua frente, mas se os clientes exigiam e ela não a demitisse, seria ela quem acabaria em apuros. Escolha sair com indenização ou sem nada. Se aceitar a indenização, eu dou 3 meses. Embora sentisse compaixão pela funcionária, ela tinha que seguir as regras e priorizar os clientes. Um novo funcionário poderia ser contratado. Essa é a única saída que eu tenho, Pueng? Ela perguntou com a voz fraca. A raiva começava a borbulhar e ela sentiu vontade de dar outro tapa no rosto daquela mulher. Mas dessa vez seria de propósito e com toda a sua força. Sim. Se você não aceitar agora, não receberá nada. Escolha. O envelope branco com o dinheiro da indenização foi entregue à recém-demitida. Titina o pegou a contragosto. Pff. Ela pegou o envelope branco sem dizer nada, saindo da sala, passando pelas pessoas que estavam se divertindo. As lágrimas encheram seus olhos. A mãozinha apertou o envelope de dinheiro com força. O lábio inferior foi mordido com tanta força que sentiu o gosto amargo do sangue. Ela se dedicou a esse trabalho e trabalhou duro, mas agora o estava perdendo por causa da raiva de uma única pessoa. Sim, ela tinha uma parcela de culpa. Preferia que a repreendessem do que ter que sair do emprego. Ela se ajoelharia para pedir desculpas se fosse preciso. O corpo pequeno saiu do bar e ela limpou as lágrimas que embaçavam a visão. A visão estava turva, obscurecida pela água que era como uma cortina em seu caminho. Aqui está o texto redigido, sem alterar nada e sem introduzir nada, apenas organizado e formatado. Com o dorso da mão, ela limpou os olhos vermelhos, respirou fundo, olhou novamente para o dinheiro em sua mão, antes de decidir procurar um novo emprego e aceitar o que havia acontecido, pois a culpa era dela. Você foi longe demais. A gente nem sabe por que aquela garota fez aquilo. Ai! Embora sentisse que a amiga tinha sido humilhada no casamento, não conseguia deixar de sentir pena da outra garota. Você é minha amiga ou não é? É melhor você ir. Eu também já estou de saída. E não se preocupe com aquela garota. Ela mereceu. A família dela não a ensinou direito. Isso foi pouco. O cheiro de vinho ainda estava nela. Se entrasse no carro naquele momento, temia que o cheiro se espalhasse por todo o veículo. Depois de ver o carro da amiga ir embora, ela se encostou no seu, olhando em volta e tentando controlar a raiva do momento, até que alguém parou bem na sua frente. Pá! A mão que havia agredido momentos antes a agrediu novamente, pela mesma pessoa. O corpo pequeno encarou a pessoa que acabara de insultar sua família.
No início, ela tentou pensar que era parte de seu erro, mas por causa das palavras de Terakat, esse pensamento desapareceu imediatamente. Se pudesse, ela daria um tapa no rosto da outra também. Satisfeita agora? Hã? Que bom que meu amigo não se casou com você. Fico feliz por ele, de verdade. Um homem com uma mulher tão instável emocionalmente ficaria louco. Esta é a segunda vez que você me agride. Ela sentiu a bochecha arder e teve que esfregá-la gentilmente, sentindo o calor na área. Isso é pouco, considerando que fui demitida. E você não deveria ter falado da minha família. Ela ouviu claramente o que a outra disse sobre sua família. Ah, é? Você foi demitida? Bem feito. A pessoa que falou não sentiu remorso, nem um pouco. Apenas cruzou os braços e olhou para a garota mais baixa. Talvez por causa da diferença de altura, ela teve que apertar os olhos para olhar para a pessoa à sua frente. Acha que pode fazer o que quiser só porque tem dinheiro? A garota pequena caminhou até o carro de luxo vermelho no qual a outra estava encostada. O quê? Clac! 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 O salto alto atingiu a lateral do carro com força total, deixando arranhões na lataria. Mas isso não era suficiente para a garota que acabara de ser demitida. Ela chutou repetidamente e incontáveis vezes, mas a outra parecia não se incomodar, apenas a observava em silêncio antes de sorrir de canto. Você já terminou? Sim. Vamos para a delegacia. A voz calma falou, e o celular em sua mão mostrava um vídeo dela chutando o carro com toda a sua força, tudo gravado. Me dá isso. Titinan tentou alcançar o celular, mas com a vantagem da altura, Terakat apenas o levantou acima da cabeça e a outra não conseguiu alcançar. Aham. Terakat olhou para a pessoa que tentava pegar seu celular, mas não conseguia alcançá-lo. Capítulo 4. A noiva e a amante. Se entregam à paixão. O que você me chamou? Eu não ouvi errado agora, ouvi? Parece que ela me chamou de velha. Velha e surda a esse ponto? Me dê o celular. Apague o vídeo. Não, eu vou te expor, assim como fui exposta. Eu sempre evitei notícias ruins, e quem é você para arruinar minha vida? Sua vez chegou. Mas antes de tudo, vamos para a delegacia. Terakat arrastou o pulso pequeno para a lateral do carro, abriu a porta do veículo de luxo e empurrou a outra para dentro. Pum! A porta do carro foi fechada com força. Ela olhou para a pessoa lá dentro, que a encarava de volta de forma hostil. Titinan não teve tempo de sair do carro antes que a porta fosse fechada. Era a primeira vez que entrava em um carro tão caro, do tipo que ela não conseguiria comprar mesmo trabalhando a vida inteira. Ela tentou procurar a saída, mas o carro não era como os comuns que ela estava acostumada. Ela só via a maçaneta, mas não sabia como abrir a porta. Quando a dona do carro entrou, sentando-se no banco do motorista ao lado, a garota que procurava a saída parou, virando-se abruptamente para a pessoa ao lado. Você é tão burra que não consegue nem abrir a porta do carro? Ótimo, será mais fácil te levar. Vamos conversar com a polícia. Dito isso, o motor do carro rugiu. Titinan não podia fazer nada, já que o carro começou a se mover. Ela se recostou no banco, abraçando-se firmemente, olhando de relance para a pessoa ao lado e depois virando o olhar para fora do veículo. Saia! Quando o carro parou em frente à delegacia, Terakat, a parte queixosa, abriu a porta e esperou. Mas Titinan não quis descer, pois a evidência a incriminava completamente. Ela olhou para a dona do carro com olhos melancólicos, mas isso não despertou qualquer simpatia. Sem drama. Saia, ou eu vou ter que te arrastar. Terakat, vendo que a outra não saía, puxou o braço dela para que a seguisse. Embora a outra resistisse, contra-atacando e lutando contra a força, Terakat estava determinada a levá-la para prestar queixa. Espere, podemos conversar. Eu sinto muito por ter chutado seu carro. Sinto muito. Você ouviu? Ou está tão surda que eu preciso gritar no seu ouvido? Não ouvi. Velha e surda. Vamos para a delegacia. Se você não vier, eu vou postar seu vídeo. Vamos ver quem vai te dar emprego depois. E eu te aviso, estou falando sério. Uma pessoa como Terakat não era de ceder facilmente, especialmente para alguém que a fez perder a reputação. Sua imagem era importante e ela nunca permitiu que fosse manchada. Isso não é demais? Você já me fez ser demitida. A garota ligeiramente menor reclamou em voz alta no pátio aberto, mas a outra não se importou e usou toda a força para puxá-la para dentro. Vim prestar queixa. Antes de chegar ao balcão, Terakat falou imediatamente, temendo que a outra fugisse. Espere, podemos conversar direito? Ela nunca pensou que as coisas chegariam à delegacia. Se soubesse que seria assim, não teria agido por impulso.
Por que o medo? Você estava tão insolente agora há pouco. Então seja insolente com a polícia também. Posso ajudar? Antes que pudessem entrar, um policial se aproximou com uma atitude respeitosa, pois a aparência de Terachat indicava que ela era rica. Vim prestar queixa. Meu carro foi danificado por ela. Ela chutou meu carro e o arranhou. Eu quero prestar queixa. Terachat soltou o pulso pequeno, pois não havia mais necessidade de lutar, e empurrou a outra parte, que cambaleou um pouco. A pessoa cujo pulso tinha sido apertado com força e estava vermelho examinou o próprio pulso, que estava levemente marcado. Espere, eu sinto muito. Não preste queixa. Titinan segurou o braço da pessoa alta, com a voz claramente suavizada. Naquele momento, ela fez tudo por um momento de raiva. A figura alta sentou-se na cadeira à frente do jovem policial, cruzando as pernas e os braços, com o rosto erguido em arrogância. E essa pessoa oficial que danificou meu carro. A voz calma falou e ela ergueu o rosto sem qualquer traço de compaixão. Dano à propriedade alheia. 3 anos de prisão. Causar dano à propriedade de outra pessoa é uma ação ilegal, caracterizada como dano doloso, sujeita a pena de prisão de até 3 anos ou multa de até 60.000 baht, ou ambas as penas. Considerem-se notificados da acusação. O jovem policial falou, olhando para Titinan, que estava sentada em silêncio. Ela olhou para a pessoa ao lado, que estava sentada, cruzando os braços e as pernas, à vontade, em contraste com ela, que se perguntava se tinha pisado com o pé esquerdo ao sair do quarto naquele dia. Se eu pagar a multa, eu não vou ser presa, certo? Ela perguntou para ter certeza, pois de jeito nenhum queria ir para a prisão. Caso contrário, perderia muitas oportunidades na vida. 60.000 baht. A vítima concorda? Ele se virou para perguntar à pessoa que prestava a queixa. Terachat estava satisfeita e apenas acenou levemente. Então, está resolvido. Em menos de 1 hora, o processo de queixa foi concluído. O dinheiro da indenização que ela havia recebido desapareceu em mais da metade, restando-lhe apenas alguns baht. A mão pequena apertou o envelope branco, cuja espessura havia diminuído pela metade. Os olhos redondos se semicerraram para a pouca quantia em suas mãos, e ela mordeu o lábio inferior com força. Espero que a gente não se encontre mais. Adeus. Eu estou arruinada, você também. Não somos diferentes, não me culpe por isso. Terachat olhou para a frente, vendo as primeiras gotas de chuva caírem, e correu para o carro, deixando a outra na delegacia. Titinan observou a mulher de vestido de noiva caminhar em direção ao carro de luxo, de bom humor, em contraste com ela, que havia sido demitida e processada no mesmo dia. Parecia que tudo havia desmoronado em apenas um dia. Se mais uma coisa desmoronasse, qual seria o problema? Não quer notícias ruins? Você me filmou, eu posso fazer o mesmo. Um botão da blusa branca foi desabotoado, um por um, revelando o decote farto. O corpo esbelto caminhou rapidamente em direção ao carro. Ao ver que a outra havia entrado, ela correu atrás, antes que a porta fosse fechada. O quê? Vai pedir desculpas de novo? Quer se ajoelhar? Eu aceito. Eu filmo para assistir depois, para me satisfazer. Terachat olhou para a mão pequena e fina que segurava a porta do carro. A porta vermelha foi aberta um pouco mais, e ela ficou ainda mais confusa ao ver a outra desabotoar a camisa até revelar o sutiã preto de renda. O corpo esguio do lado de fora sorriu de canto, deixando-a apreensiva. Mas antes que pudesse pensar em algo, aquele corpo subiu, montando nela, que estava sentada no banco do motorista. O corpo pequeno sentou-se em seu colo, levantando a saia. Pum! Tudo ficou em silêncio quando a porta do carro se fechou com um estrondo. Terachat olhou para quem estava montada nela, sem entender o que a outra queria. Você disse que não queria notícias ruins, não foi? Você tem meu vídeo. Que tal eu ter um seu? O título vai ser A noiva e a amante se entregam à paixão no carro, vestida de noiva. Em um instante, o celular começou a gravar um vídeo. O celular foi colocado no porta-copos, virado para as duas. Terachat ainda estava confusa, olhando para o celular e para a pessoa em seu colo, alternando o olhar. Embora tentasse empurrá-la, a outra a segurou pelo pescoço firmemente. A saia foi levantada, e seu pulso direito foi puxado para o abdômen liso. A garota pequena se inclinou em sua direção e começou a rebolar lentamente, como se estivesse sacudindo em seu colo. Senhora Terachat! Titinan fingiu gemer, com um sorriso de canto. Terachat tentou tirar a mão dela, mas a outra a segurou e a empurrou de volta para o mesmo lugar. A puxada, porém, fez a mão ser puxada de volta. O que você está fazendo?
Ela franziu a testa, olhando desconfiada para a ação da outra. Ah, você gostou? Não gostou? Gosta quando me mexo assim. Aí, senhora Terachat, mais fundo. Normalmente você me empurra mais fundo. Ah, estou com ciúmes por você ter fugido para se casar daquele jeito. Ah, mas quem diria que você me recompensaria com essa cavalgada no carro? Ah, que bom! Vai com força! Pare! O que você pensa que está fazendo? A outra gritou. Mas isso não fez Titinan parar de rebolar. Em vez disso, ela esfregou o decote no rosto da outra, até que a carne tocasse a face bonita. Estou gravando um vídeo, assim como você fez comigo. Titinan parou o movimento, parou o vídeo e o abriu para a pessoa alta ver claramente. Do ângulo da câmera, parecia que a garota estava cavalgando em seu colo, e o pulso que estava sendo puxado parecia estar dando empurrões de forma vergonhosa. Um bom ângulo, não é? Depois de ver o vídeo e ficar satisfeita, ela não se esqueceu de se proteger, enviando-o para seu próprio e-mail para evitar que a outra o apagasse. Apague agora. Me dê isso. Desta vez foi Terahat quem tentou pegar o celular de volta. Mas como a outra estava sentada em seu colo, ela não conseguia se virar muito. Por quê? O vídeo está tão claro. Se vazar, vai ser um burburinho, não vai? Entre a noiva da festa e a amante do noivo que se encontram para cavalgar no carro. O que você quer? Os dentes cerrados perguntaram em um tom baixo e insatisfeito. Ela estava sob o poder da outra, pois Titinan tinha o trunfo. De qualquer ângulo no vídeo, parecia que as duas estavam realmente fazendo aquilo no carro. Dinheiro. Você me fez ser demitida, e eu preciso estagiar. Você vai me aceitar como estagiária, com um salário 2 vezes maior do que o que eu perdi. Eu apago o vídeo depois do estágio. Você é a dona daquela empresa, não é? Aquela agência, alguma coisa assim. Por que eu faria isso? Quem você pensa que é para vir negociar? A noiva que vai a um bar lésbico e deixa uma mulher que se parece com a amante do noivo cavalgar no carro dela. O que as pessoas vão pensar? E você se casou com um homem. Acho que não seria um problema, seria? Você tem um grande negócio. Pagar um salário pequeno para mim não vai te prejudicar, vai? A ponta do dedo deslizou ao longo do contorno do rosto, descendo até o peito. Ela notou o olhar fixo e o lábio mordido com força, como se a outra estivesse furiosa. Certo. Se você quer tanto trabalhar comigo, eu te dou o estágio. Mas depois você tem que apagar o vídeo. Porque se vazasse, as pessoas não iriam investigar a verdade. Elas apenas iriam comentar o que viram, e a pessoa que seria prejudicada seria ela, com certeza sendo criticada de forma negativa. Me dê seu número e seu ID Line. Eu te aviso quando vou começar. Até lá, prepare a caneta, porque meu estágio com você vai ser intenso, com certeza. Pegue. Você quer trabalhar comigo? Não tem medo da minha vingança? Terahat não hesitou e aceitou de bom grado. Não era como se ela estivesse sempre em desvantagem. Já que a outra veio para que ela se vingasse no local, por que ela iria hesitar? Não tenho. Por que eu teria? O que você tem de assustador? Vamos ver quanto tempo você aguenta. Normalmente eu aguento por um bom tempo. Quer testar para ver se é verdade? Mas não no carro, é apertado. Podemos ir para o meu quarto? A cama é grande e o colchão é macio. Sua? Ah, eu pergunto ao Ihong sobre a sua empresa. Daqui para frente pode esperar. Estudei para ser secretária, então quero estagiar na posição de secretária, parceira. Titinan deu um beijo leve na bochecha da mulher alta antes de descer do carro e não se esqueceu de enviar o vídeo gravado para Terahat. Trim! Vamos ver quanto tempo você consegue me aturar. Quem vai se ferrar primeiro, você ou eu? Mas mesmo assim, a dúvida não se dissipou. Por que ela teve que armar a situação no casamento, fingindo estar grávida? Ela não gastaria dinheiro contratando um detetive, pois iria arrancar a verdade daquela garota por conta própria. E ela se vingaria pelo que a outra fez, tratando-a como uma piada. Capítulo 5. Se quiser, tem que esperar. Espera aí. Você vai estagiar na empresa da Terachat? Você pirou, né? Yong, ao ouvir que a amiga iria estagiar na empresa da ex-noiva, pôs as mãos na cabeça na hora. Fazer o quê? O segredo de eu ter fingido a gravidez já vazou. Falando nisso, seus pais não perguntaram mais nada? A Terachat não contou para eles. Ela pensava que seria desmascarada após ser pega em flagrante. É mesmo. Também com essa pulga atrás da orelha. Por que seu pai não te perguntou nada? Kirin também achou que Yong teria se ferrado feio por inventar aquela história, mas não foi o que aconteceu. Ah, não. Ele só perguntou se eu não ia assumir a responsabilidade. Eu disse que não,
porque não tinha certeza se o filho era meu ou não. E também falei que você ficou grávida para me dar o golpe, mas que a gente tinha terminado. Meus pais me xingaram, claro, por ter deixado você se meter nisso. Mas enfim, pelo menos eles não me xingaram por mais nada. Mas eles voltaram a procurar namoradas para mim. Eu disse que ia achar a minha por conta própria. E hoje os repórteres me cercaram como se eu fosse um criminoso. Young não tinha coragem de se assumir, com medo de que seus pais não aceitassem. Mesmo que o mundo estivesse mais aberto, nem todos eram compreensivos, e ele tinha certeza de que seus pais não seriam. Seus pais nunca foram abertos e não aceitavam nada novo. E você tem certeza de que vai estagiar lá, Nan? Kirin tinha uma sensação estranha de que alguém que arruinou o próprio casamento fosse agora a secretária pessoal da outra. Se fosse ela, com certeza daria um jeito de ferrar a amiga. Tenho certeza. Agora eu preciso de um emprego que me dê dinheiro. O que eu podia fazer? Fui demitida, né? Se perguntarem se ela ainda sentia falta daquele emprego, tinha que admitir que sim. Mas como não podia consertar nada, só lhe restava aceitar. Ai, sua feiosa. Me desculpa, fui eu que te contratei e acabei te ferrando junto. Young, sentindo-se culpado, abraçou a amiga, esfregando o rosto no dela. Ah, deixa pra lá. Eu também não ia aguentar se você tivesse que ter uma esposa. Não pode namorar antes de mim, não. Eu não aceito. O quê? Fala como se já tivesse superado a sua ex-namorada. Sério, supera logo de uma vez, por favor. Esquece a Mai. Ela traiu você, te machucou. Para você finalmente aceitar terminar, eu quase tive que te levar para fazer uma macumba. A gente até comprou passagem para o Camboja. Young sabia bem que a amiga ainda amava a ex, embora tivessem terminado porque ela a traiu. A essa hora, ela já deve ter levado a namorada para conhecer a mãe. Minha amiga ainda está suspirando por ele, disse Kirin. E como você sabe que ela levou a nova namorada para conhecer a mãe? Young franziu a testa, pois nem ele sabia disso. Eu stalkeei os stories dela. Foi assim que eu vi. Eu tô fazendo uma caridade, tá? É pra você, Nan, esquecer a Mai de uma vez. E não precisa se perguntar quem é a nova namorada. É aquela gerente que ela disse que era só a irmã do trabalho. Kirin queria que a amiga superasse a ex, que embora tivessem terminado há meses, ela sempre voltava para ver o que ela estava fazendo nas redes sociais. Chega, parem de falar. Eu vou fazer os papéis do estágio agora. Ah, Young, manda o endereço da empresa da sua ex-noiva para mim, tá? Beijo. Ela deu um beijo na bochecha de Hong antes de se separar para providenciar os documentos do estágio e correr para o compromisso de hoje. Ah, falando nisso, a Mai é assistente numa subsidiária da Terakat, não é? Ela ainda está no mesmo lugar? Young se lembrou de que a ex da amiga trabalhava para a rival. Sim, no mesmo lugar. Ei, Nan, assim você pode acabar encontrando a sua ex. Você não vai ficar balançada de novo, né? Eu e o Ihong estamos cansados de ficar de vela. Por favor, mesmo que não seja bonita, pelo menos seja esperta. Kirin não estava reclamando. Ela realmente se preocupava com os sentimentos da amiga. Eu não devo encontrar ela. A Mai fica na fábrica. Tomara que eu não a encontre. Eu tenho medo. Medo de vocês terem que ficar de vela de novo. A pessoa que falou isso sorriu, ao contrário de quem a ouvia, que revirou os olhos. Tá bom. E aí? Você vai encontrar o cliente agora? Kirin olhou para o relógio e viu que estava perto da hora que a amiga tinha marcado com o cliente. Tudo! Aí, ó. Ligou na hora? Sim, cliente. Eu estou indo. Ela olhou para o lugar onde tinha que ir. Hoje o cliente a convidou para almoçar para exibi-la para os amigos, já que ele se gabou de ter uma namorada que era estudante universitária. Titinan se olhou no espelho, vestindo o uniforme de estudante apertado que o cliente havia pedido, verificando a aparência mais uma vez antes de entrar no restaurante para procurar o jovem cliente que também a procurava. Ao encontrar o cliente que se levantou e acenou para ela, o corpo esbelto sorriu e acenou de volta. 3 dias depois. Com os documentos de estágio prontos, a estagiária Titinan correu para a empresa de Teerachat imediatamente e não se esqueceu de avisá-la. Mas a outra apenas leu, sem responder nada. Os olhos redondos olhavam para o arranha-céu imponente, localizado no centro da cidade. Ela soube por Ihong que a outra tinha um negócio de exportação de alimentos saudáveis que estava entrando no mercado europeu, o que a tornava uma grande empresa. Além disso, a família tinha um negócio de hotéis, e esse era um dos motivos pelos quais a família de Ihong queria fazer a união, já que eles também trabalhavam com turismo e procuravam acomodações com bom preço para lucrar.
Olá, meu nome é Titinan e vim tratar do estágio na Honey Grains. Em qual andar eu devo ir? Ela perguntou na recepção, pois não tinha certeza em qual andar ficava a empresa. Suba para o 20º andar. Haverá uma recepção lá na frente. Você pode falar com eles. Preciso do seu documento de identidade para pegar o crachá de acesso. Certo. Obrigada. Depois de receber o crachá de acesso, a figura esbelta caminhou até o elevador e apertou o botão para o 20º andar. Ao chegar, encontrou a recepção, como foi dito. Você não acha que aquela garota tem um rosto familiar? Os sussurros começaram quando a outra saiu de vista. Eu também acho. Vim tratar do estágio. Meu nome é Titinan. Ao chegar no andar de cima, ela encontrou a recepcionista e informou o motivo do contato, como havia avisado antes. Ah, a Terachat já avisou. Espere um momento, por favor. A recepcionista ligou rapidamente para a secretária de Terachat, Hannah. Quando a secretária a atendeu, ela disse para Nan subir mais um andar, o 25º, que era o andar de Terachat. Ao subir, encontrou cerca de 10 mesas de trabalho, divididas em zonas. Ao chegar ao fim do corredor, encontrou uma mesa em frente a uma grande sala e deduziu que seria a mesa da secretária de Terachat. O corpo pequeno, ao passar pelos funcionários, atraiu a atenção com sua figura elegante e rosto chamativo. Olá, é a Nan? A outra perguntou com um sorriso largo e amigável, o que a fez se sentir um pouco mais à vontade. Sim. Ela respondeu com um sorriso também. Então, traga os documentos e me siga. A chefe pediu que, assim que você chegasse, fosse direto para a sala dela. Hannah a levou até a sala, cuja porta estava decorada com flores entalhadas. Ela abriu a porta devagar. A pessoa que ela havia encontrado há poucos dias não levantou a cabeça para olhar, apenas estava de cabeça baixa, lendo documentos. O que era estranho era o óculos transparente que ela usava. Isso a fazia parecer muito respeitável e ponderada. A imagem dela trabalhando concentrada a fez parar por um momento, pois sentiu um charme emanando dali. Vai ficar parada aí por muito tempo? Esqueceu a bunda em casa? A pessoa tirou a atenção da pilha de documentos, ergueu o rosto e olhou nos olhos da recém-chegada em uniforme de estudante, o que era estranho para ela. Então vou me retirar. A secretária se afastou ao ver a chefe olhar para ela e acenar levemente. Não nos vemos há alguns dias, hein? Cadê os documentos do estágio? Ela tirou os óculos transparentes e massageou as têmporas, cansada. A figura alta se recostou na cadeira para descansar os olhos por um momento, pois tinha documentos para ler desde cedo e quase não tinha tempo para descansar. Aqui. Não pensei que cederia tão fácil. E o salário? Vai pagar o que combinamos? Os documentos de estágio foram entregues àquela que agora era sua chefe para que ela lesse rapidamente. Você é bem interesseira, não é? Chega! E já pergunta sobre dinheiro. Ah, eu tenho outra pergunta. Qual é a sua relação com o ONG? Essa é a única pergunta que eu quero saber. Você disse amigo, não foi? Tudo que você fez foi só por um amigo? Bobagem. Se fosse só amiga, não haveria razão para ir tão longe. Mas se ele realmente não quisesse se casar, só haveria aquele jeito, pois a família dele era bem rígida. Terachat virou as páginas, uma a uma, e acenou levemente. Certo, eu aceito você para o estágio. Mas espere um pouco, eu ainda não li tudo. Pode esperar? Ou não pode? Essas crianças de hoje em dia não têm paciência. Os documentos foram colocados na mesa, e a pessoa que não tinha escolha só podia esperar. Terachat olhou para a outra, mas seu olhar parou no decote chamativo. Se quiser, tem que esperar. Não é que você quer ficar comigo por mais tempo? Por isso está usando isso como desculpa. Eu vi que você olhou para o meu peito. Ela não estava imaginando. Por um instante, viu que o olhar da outra realmente foi para o peito dela. Caminhou até a mesa, sentou-se na beirada e levantou o queixo da outra até que os olhos se encontrassem. Você quer ficar comigo por mais tempo? Ou você gostou de ter enfiado o rosto em mim naquele dia e quer mais do que só enfiar o rosto? Convencida. Quem iria se apaixonar por você? Se fosse para mamar, eu teria medo de morrer, porque seu peito é azedo. Terachat tirou o pulso pequeno, levantou-se da cadeira de trabalho e foi em direção à porta do escritório. Mas eu não falei sobre mamar. Ou é você que está pensando em mamar? Pare de falar bobagens. Eu vou ao banheiro. Você espera aqui, tá? Se eu não te encontrar aqui na sala, eu não vou assinar. Vou considerar que você não tem paciência. Terachat abriu um pouco a porta, olhou para a convidada novamente e depois desapareceu. Fala como se fosse demorar. 3 horas depois,
Depois de esperar por um bom tempo na sala, a dona da sala não voltava. A pessoa que estava esperando pacientemente começou a ficar inquieta, andando de um lado para o outro por horas. Você caiu na privada, é? Sumiu por tanto tempo. Quando vai voltar? Não vou voltar. Você ainda está aí? O que você quer dizer? Você não vai voltar para a sala? Eu já voltei. Mas você disse que ia só ao banheiro. Não disse em qual banheiro? Vim usar o de casa. E você vai voltar? Não vai voltar mesmo, né? Ela perguntou de novo ao ver que a outra apenas leu sem responder nada. Finalmente decidiu sair para perguntar à secretária que havia encontrado de manhã. Ah, acordou? Ela perguntou em voz baixa, com um pequeno sorriso. Que? Eu não estava dormindo. Ah, é? Mas a chefe disse que você estava dormindo e era para não te incomodar. E aqui está. Os documentos do estágio. A chefe já assinou. Está tudo pronto. A gente se vê. Ela sorriu para Titinan, que estava com o rosto levemente pálido. Capítulo 6. Eu vou te seduzir até você me pedir para ir para a cama. Obrigado por aceitar o trabalho, disse o jovem de terno com um preço superior ao salário dela, enquanto estendia o braço para que ela o segurasse. Titinan assentiu. Hoje, ela aceitou um trabalho para jantar, pois o cliente queria alguém para apresentar a sua ex-namorada que o convidou para o casamento dela. O trabalho era o de sempre, mas a diferença era que hoje ela estava em um hotel 5 estrelas. Se não estivesse com o cliente, nunca teria chegado perto. O ambiente estava cheio de conversas, e ela, que foi contratada apenas para sentar-se e sorrir, esperou o fim do evento. Ela e o cliente esperavam o elevador, mas ela viu alguém familiar pelo canto do olho. Nancy virou rapidamente para se certificar, e sim, era Tara Chat. Ao ver aquele rosto, ela se lembrou imediatamente do ocorrido no trabalho onde foi feita de trouxa. No entanto, hoje ela estava com um cliente. Não queria causar problemas. Por outro lado, a sorte não estava a seu favor, pois a outra mulher caminhava lentamente em sua direção. Ao perceber isso, ela se aproximou do cliente e inclinou o rosto, apoiando-o no ombro dele. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou em tom neutro. O contrato não incluía tanto contato físico, e ele se precavia para que ela não pensasse que ele estava se aproveitando. Mas ela se aproximou por conta própria. Sr. Kerr, Nan encontrou uma conhecida, mas não quero que ela me veja em um hotel. Posso me esconder? Ela é professora na minha faculdade. Ela usou essa desculpa como pretexto. O homem olhou para ela sorrindo antes de deixar o ombro à mostra para ela se aninhar. Coincidentemente, o elevador se abriu. É melhor irmos rápido. Nan não olhou para trás, com medo de cruzar olhares, e assim que entrou no elevador, fechou a porta rapidamente, temendo ser vista. Mas era tarde demais. Aquela pirralha. Verachat viu algo que parecia ser Titinan, mas tentou ignorar. No final, por curiosidade, virou-se e viu que era ela mesma. Andando com um homem diferente a cada dia. Vadia. A última palavra ela murmurou baixinho. Obrigado por hoje. Nos vemos de novo se eu precisar. Se eu quiser te contratar novamente, eu entro em contato. Sou eu quem agradece, Sr. Kerr. O trabalho de hoje acabou, então eu me despeço. Se tiver outro compromisso, pode me chamar. Ela sorriu para o jovem cliente antes de receber uma notificação de transferência do dinheiro restante. No entanto, ela viu que havia mais do que o combinado, um valor adicional de 10.000. Ah, Sr. Kerr, isso é mais do que combinamos? Sua voz sumiu na garganta quando de repente ele a abraçou. Ela ficou parada, confusa com a ação. Eu realmente agradeço por ter aceitado o trabalho. Sem você, eu não teria coragem de ver minha ex-namorada. Eu não teria sido corajoso o suficiente. A voz grave dele estava embargada, e seu corpo tremia com soluços. Ele tentou segurar as lágrimas o tempo todo enquanto via seu ex-amor, mas assim que se afastou, não conseguiu mais segurar. Sniff. Eu pensei que se eu tivesse uma namorada nova, ela sentiria algo, mas sou eu quem não consegue esquecê-la. Ele a contratou porque queria mostrar a outra pessoa, que a havia esquecido. Mas ao vê-la, ele se pegou revivendo o passado. Está tudo bem. Entendo o quão difícil é esquecer alguém. Era o mesmo para ela. A imagem da ex-namorada ainda estava presente em sua memória, embora ela quisesse esquecer tudo. Sim. Me desculpe por te abraçar assim. Eu vou indo então. A voz grave se despediu antes de se virar. Agora restava apenas a figura pequena em frente à escada do hotel. Ela pegou o telefone, esperando chamar um carro para voltar ao seu apartamento.
mas sentiu um calafrio na espinha ao notar alguém parado atrás dela. As carícias no quarto não foram suficientes para você vir fazer indecência na frente do meu hotel? A voz familiar veio de trás. Veerakat estava com as mãos nos bolsos da calça, olhando para outra mulher, que ela acabara de ver abraçando um homem sem pudor na frente de seu hotel, no degrau mais alto da escada, que estava mais alto do que ela, que estava no degrau mais baixo. Isso a forçou a levantar a cabeça para olhar. A outra mulher apenas semicerrou os olhos para ela. Por um momento, o pensamento surgiu. Se a outra não tivesse semicerrado os olhos, ela não a teria visto parada naquele nível. Pensando bem, era como as classes sociais de Teirat dela. A outra estava em um nível superior e, se não se rebaixasse, não notaria a existência de alguém no nível inferior como ela. E você é psicopata? Para ficar olhando os outros se abraçando? Thitinan respondeu imediatamente, cruzando os braços, olhando para a mais velha. O corpo bem proporcionado desceu do degrau mais alto, aproximando-se dela, ficando agora no mesmo nível dos olhos. Você está fazendo isso em público. Qualquer um que passar vê. É indecente. Ah, é? E o que você está fazendo aqui? Se eu estou vendendo, você está comprando? Se ela podia ser acusada de vender, ela podia acusar a outra de comprar. Desculpe, mas este é o hotel da minha família. Então, me conte como foi. O colchão era duro ou muito macio? Eu quero uma resenha de alguém do seu tipo que vem com clientes para saber qual você prefere. A mulher mais alta se inclinou, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Ei, você não acha que eu posso ter um namorado? Aquele homem poderia ser meu namorado. Se fosse namorado, não viriam para um hotel. Além disso, você? Alguém gostaria de você? Não vejo nada de interessante. A falante se sentia claramente superior. Ah, é? Não é você que gosta de mim? Para ficar me perseguindo assim, quer ficar por perto, é isso? Ou está fingindo me insultar para chamar atenção? Se o lema era provocar por amor, não era diferente, pois a outra não a largava. Alguém como você? Eu gostaria. Eu gosto de homens, não de mulheres. Além disso, mesmo se estivesse perto de você, eu jamais gostaria. Você que veio pedir para estagiar comigo. Não está tentando me seduzir também? Mas pessoas de baixo nível como você não interessam a ninguém. Vir para um hotel assim com um homem deve ser para tentar um atalho, né? Se humilha para conseguir o que quer. Pessoas como você só conseguem isso. E com o Yong, você deve ter planejado engravidar para agarrá-lo. Quando soube que ele ia se casar comigo, você veio arruinar meu casamento para ficar com ele, certo? Baixa até na intenção. Quem iria querer se enfiar nessa sua buceta? Eu ainda nem disse que você pode se enfiar ou você quer tentar? Então vamos fazer uma aposta. Antes de terminar o estágio, eu vou te seduzir até você me pedir para ir para a cama. Aceita o desafio? Ou tem medo de se apaixonar? O que te dá tanta confiança? Não é você que está caidinha por mim para se oferecer assim? Mas eu não te quero, não. Tenho medo de pegar alguma doença de você. E se eu enfiar o dedo nessa sua buceta, corro o risco de ter um dedo podre. Você? Não sabe nem se vestir. Eu não consigo gostar de você. Eu gosto de gente bonita. Você se veste de forma antiquada, parece uma tia. Ela avaliou a mulher mais alta da cabeça aos pés, que usava uma camisa por baixo de um blazer com calças compridas, o que a fazia parecer mais velha do que realmente era. Comparada a ela, que se vestia de forma sedutora, ela era superior. Ah, é? Não tenha tanta certeza. Mesmo se você me embebedasse, eu não te pegaria. E mais uma coisa. Eu serei sua chefe. Por favor, me chame de Sinta Chat. Não me chame apenas de você, é falta de educação. Espero que ninguém te queira com essa boca. Depois dessa frase, a figura pequena pisou forte e foi chamar um carro na frente do hotel. Ela não queria ficar ali por mais tempo, queria fugir o mais rápido possível. Na frente do hotel restava apenas Terakshat. A figura alta encolheu os ombros levemente e se preparou para entrar no trabalho, mas parou ao se ver no espelho. Ela olhou para o próprio reflexo, examinando-o cuidadosamente. Aconteceu alguma coisa, Sr. Chat? Papim, a secretária de sua mãe no hotel, perguntou ao ver a chefe parar de repente. Reserve um cabeleireiro para amanhã e peça a marca de roupas para me enviar roupas novas. Eu quero um guarda-roupa novo. Claro, mas... Aconteceu algo? Ela estava apenas curiosa, pois o casamento havia sido cancelado e não havia motivo para ir ao cabeleireiro, já que a chefe só ia de vez em quando. Nada. Mas eu quero o melhor profissional, porque vou fazer aquela pirralha engolir as palavras e ficar de boca aberta.
Dheerachhat disse com um sorriso, entrando no hotel de bom humor ao pensar no rosto da outra. Aquela pirralha? Restou apenas a secretária, sem entender a quem a chefe se referia. Capítulo 7. A estagiária especial. Uma semana depois, a figura esguia estava imponente em frente ao grande prédio onde estivera dias antes. Mas hoje era diferente. Ela voltava na função de estagiária. Nan, por aqui, por aqui. Hannah esperava há um tempo. Ela não queria que a estagiária subisse sozinha, pois ficaria muito tensa, então preferiu ir buscá-la. Capítulo 7. A estagiária especial. Uma semana depois, a figura esguia estava imponente em frente ao grande prédio onde estivera dias antes. Mas hoje era diferente. Ela voltava na função de estagiária. Nan, por aqui, por aqui. Hannah esperava há um tempo. Ela não queria que a estagiária subisse sozinha, pois ficaria muito tensa, então preferiu ir buscá-la. Olá, a pequena figura juntou as mãos em um gesto de respeito e deu um pequeno sorriso. Vamos. Pode me chamar de Hannah ou Han. Hoje eu vou te ensinar o trabalho, e a Sr. Chat deve chegar um pouco mais tarde. É mesmo? A propósito, posso perguntar uma coisa? Como a Sr. Chat é no dia a dia? Ela queria saber se o comportamento dela era diferente quando estava com ela. Ela é reservada, quieta, de vez em quando come com a gente, mas não é muito frequente. Às vezes é gentil, às vezes é rigorosa. É normal, embora na maioria das vezes fosse rigorosa. Entendi. Nesse caso, por favor, me aceite. Depois de subir para o andar de trabalho, a secretária sênior a levou para apresentá-la aos vários departamentos: compras, fotografia, marketing e análise. Havia muitos funcionários, mas parecia que a secretária sênior tinha um grupo de amigas em particular. Este é o departamento de compras. Son, Karn e Kuning. Eu geralmente saio com elas. Vamos sair juntas um dia. É esta a nova estagiária? A chefe disse que era uma estagiária especial. Dá para entender o porquê. A moça é muito fofa. Son olhou para a estagiária com os olhos brilhando, pois, além de jovem, era muito bonita. Especial? Pensou ela. Especialmente odiada, será? Sim. A Sr. Chat me disse que vai supervisionar o seu trabalho, mas que eu deveria te dar uma breve orientação. A maior parte do seu trabalho será marcar reuniões, resumir tarefas e ocasionalmente ir para a rua. Mas isso é raro. No entanto, por que o seu rosto me parece familiar? E outras pessoas me perguntaram quem você era. Ah, bem, sobre isso. Como ela ousaria dizer que foi ela quem arruinou o casamento de Dheerachhat? Mesmo assim, durante aquela semana, ela notou muitos olhares de desconfiança em sua direção. Mas deixa pra lá. Vamos continuar falando sobre o trabalho. Toc, toc. O som dos saltos altos chamou a atenção dos funcionários, que se viraram para olhar a dona dos sapatos, em um visual novo e surpreendente. Não apenas a nova estagiária, mas também os funcionários antigos olhavam para a chefe com olhares de estranheza. Ela estava diferente porque, normalmente, usava apenas uma camisa social por baixo de um blazer e calças compridas. Mas hoje, vestia um vestido vermelho justo, exibindo o colo e as costas, com os cachos nas pontas do cabelo, o que lhe dava um visual exótico. Chefe, o que está acontecendo? A secretária particular até esfregou os olhos para olhar novamente, pois sua chefe havia mudado drasticamente. Nada. Acontece que alguém disse que eu sou antiquada. Resolvi tentar mudar o visual. Não sei o que essa pessoa vai achar. Dheerachhat lançou um olhar para a estagiária, com um sorriso nos lábios, pois a pessoa que a tinha subestimado a olhava de boca aberta, assim como os outros. Está linda, chefe. Son disse sorrindo com a mudança de sua superiora. É verdade, Karn assentiu, concordando. É mesmo? Obrigada. E você? Me siga até a sala. Eu mesma vou te dar o seu trabalho. Hannah, o relatório sobre o vinhedo que pedi ainda não está pronto, certo? A chefe perguntou à secretária particular, mas seus olhos estavam fixos na estagiária, sem sequer olhar para a secretária de verdade. Não, chefe. Vou fazer o mais rápido possível, ela disse, pois o relatório não era urgente, então ela o tinha deixado para depois, priorizando trabalhos mais necessários. Não precisa. Você me siga. Não precisou de nome, apenas o olhar. A pessoa chamada Titnan olhou para a colega mais velha, Hannah, como se pedisse ajuda, mas ela também não podia fazer nada. Quando viu a chefe, Dheerachhat, entrar na sala, ela seguiu. Na sala de trabalho, havia uma pilha alta de documentos, mas ela apenas deu uma olhada rápida. A jovem estagiária a seguiu, parando na mesa de trabalho. Ela esperava para ouvir o que a outra diria.
Eu não acreditei que você teria coragem de vir estagiar comigo. Por que não? Porque eu não teria coragem. Eu não fiz nada de errado. Além disso, você está me pagando. É um bom negócio, ganho um pouco mais do que no meu trabalho normal, mas ainda é bom. Se for possível, eu gostaria de trabalhar aqui depois de terminar o estágio. É mesmo. Você é esforçada. De dia, estagia e ganha dinheiro. E não satisfeita, ainda vai para o hotel com homens à noite. Como se chama uma pessoa como você? A ouvinte não respondeu, apenas ficou parada, olhando fixamente para a chefe. Não demorou a tirar um envelope branco do bolso e colocá-lo na frente da mais velha. Na frente, havia o nome de um hospital impresso. O que é isso? Os olhos redondos cor de meia-noite se estreitaram sobre o envelope. É o resultado do exame. Caso você não se contenha e queira me pegar, não precisa ter medo de pegar doenças. Não me interessa. Tenho medo de ter o dedo podre. Enfim, seu primeiro trabalho. Eu pretendo fazer vinho como um novo produto. O departamento de compras já fez a pesquisa do vinhedo adequado, mas eu quero mais detalhes. Quero que você pesquise a história de cada vinhedo, o sabor das uvas de cada lugar. Quero tudo detalhado. Ah, e quero isso até o final dessa noite. É urgente, se não terminar, não volte para casa. Se ficar tarde, durma aqui. E eu vou ficar sozinha nesse escritório. Ela não estava preocupada em ficar até tarde, pois sabia que a outra estava provocando. Mas o que a interessava era se ela ficaria ali sozinha. Não, eu também vou ficar. Tenho outras coisas para resolver no meu trabalho. Não estou desocupada. Ou será que você tem um encontro com algum cliente esta noite? Se estiver livre, eu posso te dar uma carona. Qual hotel é? A provocação ainda flutuava, atingindo o ouvinte. Mas algo estava errado. Ela pretendia provocar a outra, mas parecia que a estagiária a surpreendeu, pois a jovem se aproximou da mesa, sentou-se na borda e sorriu para ela com satisfação. Os olhos percorreram seu corpo dos pés à cabeça, fazendo com que a observada se sentisse confusa com o olhar e o sorriso direcionados a ela. O que foi? Vai ficar aí me olhando? Não vai trabalhar? Eu te trouxe para estagiar, não para ficar sentada. Você. A frase terminou, deixando a ouvinte extremamente curiosa e ansiosa pelo que a outra diria. A chefe esperou pela frase, engolindo em seco. O quê? O que foi? Você quer que eu fique até tarde, mas na verdade quer fazer aquilo comigo depois do trabalho e está usando isso como desculpa? Logo no primeiro dia, vai comer a estagiária. Chefe. A ponta do dedo dela deslizou do ombro, subiu pelo pescoço, contornou o rosto e parou nos lábios. A dona dos lábios apenas a encarou, engolindo em seco. Ei, o que você acha? Aquela nova estagiária parece a mulher que arruinou o casamento da Sr. Chat, não acha? Olhe, um dos funcionários mostrou um vídeo que procurou para confirmar, e era como ele pensava. Mesmo não estando muito claro, havia uma forte semelhança. É só alguém parecida, não é? Se fosse a pessoa que arruinou o casamento, por que nossa chefe a contrataria? É, mas eu acho que parece muito. Bom. Ei, não estão trabalhando? Hannah ouviu os cochichos e o nome de sua chefe e não resistiu a se intrometer. Han, que susto! Os dois levaram a mão ao peito, sentindo o coração acelerado. Parem de conversar. Eu ouvi. O que vocês estão falando é sobre a Sr. Chat. Quem ela contrata é problema dela. Agora, parem e voltem ao trabalho. Hannah fez um gesto para que os dois se separassem. Eu acho que essas duas têm alguma coisa. Depois que a secretária particular se afastou, os cochichos não se limitaram a apenas duas pessoas. E mais grupos começaram a se formar para conversar. Capítulo 8. Trabalho concluído ou outra coisa concluída. Se quiser fazer, eu não me importo. Seria emocionante. Eu nunca tentei um escritório. Bobagem. Vá trabalhar. Derachat abaixou os olhos para os documentos à sua frente, girando a cadeira para um ângulo mais adequado. Quando conversamos, devemos olhar para a pessoa. Não acha? Ou você não consegue me encarar porque tem medo de se apaixonar? De jeito nenhum. Pelo contrário. É porque eu não quero olhar para sua cara. Ah, é? A figura sedutora se inclinou em direção ao rosto da chefe e depositou um beijo leve na bochecha. A dona do corpo se encolheu, assustada. Virou-se para encarar a estagiária, franzindo a testa em perplexidade, enquanto tocava suavemente a bochecha que começava a esquentar. Você concordou em me encarar? Titinan tocou os lábios macios, pressionando-os levemente enquanto se aproximava devagar outra vez. Se me beijar, eu te bato. Antes que os lábios se tocassem, eles pararam quando a dona dos lábios encarou a estagiária, que estava prestes a beijá-la. Se bater, vai ter que me pagar por me machucar.
Você é muito interesseira. Eu te contratei para trabalhar, não para fazer bobagens. A voz doce baixou, tentando controlar a raiva, enquanto seus olhos permaneciam fixos na mais nova. Mas Titinan apenas deu de ombros. Se você estiver disposta a pagar, eu estou disposta a receber. Ou será que tem medo de ser beijada porque receia que eu descubra que você não beija bem? O insulto fez a ouvinte parar, o sangue subindo à cabeça. A outra entendera tudo errado. Como sabe que eu não beijo bem? Você nunca me beijou. E ela tinha certeza de que pelo menos não era ruim? Não preciso tentar para saber. Mas, se quiser que eu te ensine, eu posso. Não cobro caro. Faço de tudo. Quer que eu seja namorada de aluguel? Quer que eu faça alguém terminar? Ou, num caso especial para Senator Chat, também dou aula sobre o que fazer na cama. Que tal? Pare de bobagem. Não precisa me dizer nada. Eu não quero saber. Vá trabalhar. Eu te contratei para trabalhar, não para seduzir ninguém no local de trabalho. Ela tentou ignorar a presença à frente, pegando um documento para ler. Porém, o que se apresentava diante de seus olhos não era a página, mas o rosto delicado de Titinan se aproximando. Você me proíbe de seduzir porque tem medo de se apaixonar? Que tal um beijo primeiro? Eu cobro barato. O rosto veio chegando, cada vez mais perto, a apenas um dedo de distância. A pessoa atacada, sem aviso, ficou paralisada. Tudo o que pôde fazer foi permanecer imóvel enquanto o rosto da mais nova se aproximava, até que os lábios quase se tocassem. Fica para a próxima. Controle a vontade por hoje. Não fique secretamente arrependida. Ela se afastou. Na verdade, só queria brincar. Não pretendia beijar de verdade. Quanto mais via a expressão irritada, mais se divertia. Eu não estou arrependida. Por que eu iria querer te beijar? Você não é nem um pouco beijável. E se tem tanto tempo livre, termine o trabalho. Esqueceu o que eu mandei? Tem que terminar hoje. Se não terminar, não vai para casa. Sim, entendi. A estagiária respondeu. Preparava-se para ir à sua mesa, mas pareceu se lembrar de algo. A propósito, quando você diz terminar, é que tipo de terminar? Trabalho ou outra coisa? A mais nova virou o corpo, sorrindo, mas recebeu apenas um olhar entediado. Estou brincando. Titinan sorriu, caminhando sensualmente até o sofá da sala, onde havia uma pilha de documentos organizada junto ao laptop. Ela começou imediatamente a pesquisar vinhedos, conforme a ordem. No entanto, não tinha conhecimento sobre vinhos. Começou buscando informações gerais. Nunca havia bebido, então não tinha familiaridade alguma. Por que você me mandou trabalhar aqui na sala, em vez de me colocar com a Hannah? Era uma dúvida genuína. Imaginara que trabalharia ao lado da secretária sênior. Eu tenho meus motivos. Apenas trabalhe. Pesquise quais vinhedos podem nos fornecer produtos constante e regularmente, quais têm boa produção e produtos adequados. Disse Terakat num tom neutro, sem desviar os olhos dos papéis. Deve ser porque você quer ficar comigo, né? Talvez. Talvez porque eu tenha medo que você encontre outras pessoas. O olhar se ergueu, com um pequeno sorriso nos lábios. Qual é o seu jogo? Ou será que você se apaixonou por mim de verdade? Murmurou baixinho para si mesma, tentando não ser otimista demais. Não sei, mas vou pedir para trazerem um almoço, para você e para mim. Almoço? Ou quer me comer? Você! Após várias horas de trabalho, sem saber exatamente quanto tempo havia passado, o almoço chegou, entregue por Hannah. 2 caixas foram colocadas diante delas, exalando um aroma delicioso. A pessoa que não comia desde cedo sentiu o estômago roncar. A dona do estômago roncando olhou para Hannah e para Terahat, alternadamente, sem saber se tinham ouvido. Está com fome, né? Quer fazer uma pausa? Quer almoçar com a gente? Posso reservar uma mesa. Na verdade, pretendia convidar Nan desde o início. Não precisa. Ela vai almoçar comigo hoje. E as mesas que pedi já chegaram? Se sim, organize-as. Depois ela voltará a trabalhar lá fora, normalmente. Terahat dobrou o documento e caminhou para pegar as caixas. Uma era carne de porco moída com manjericão, a outra, frango com alho. O que você vai comer? A mais velha perguntou firme. A outra analisou as 2 opções. Posso ficar com a carne com manjericão? O rosto levantou-se para encará-la. Então pegue. Ela entregou o frango com alho à estagiária. Titinan olhou para sua caixa e para a da chefe, alternando. Vou comer a carne com manjericão, não o frango com alho. Eu sei. Mas eu não quero que você coma. Consegue comer isso? Se não conseguir, não coma. Bem, o que você está fazendo, Nan? Quer que eu te ajude?
Hannah começou a sentir que estava sobrando e tentou mudar de assunto, olhando para a familiar pilha de documentos. Não se preocupe. É hora do almoço. Vá comer. A fala evasiva foi suficiente para que ela entendesse que estava sendo gentilmente dispensada. Hannah riu sem graça e deixou a sala. Coma rápido e volte ao trabalho, se não quiser ir para casa tarde. Não é você que quer que eu volte tarde só para ficar sozinha comigo? A mais nova provocou mais uma vez com um sorriso discreto. Bobagem. Capítulo 9. Se for para me levar, tem que ser até a cama. Ela não sabia quanto tempo, mas percebeu que o tempo havia passado muito rápido e a pessoa sentada no sofá estava começando a sentir-se cansada. Ao olhar para fora, viu que o céu estava nublado. Havia chovido à tarde e agora estava escurecendo novamente, como se o sol já tivesse se posto. Ao espiar o relógio, viu que eram 8h30. Já havia passado do horário de saída há um bom tempo. A essa hora, todos já deveriam ter ido embora. Provavelmente, restavam apenas ela e a chefe, que ficaram em silêncio absoluto durante toda a tarde. O trabalho está pronto? A primeira pergunta da noite foi feita. Na verdade, ela já tinha pesquisado o suficiente e tinha um vinhedo em mente. Restava apenas fazer o resumo. Falta só um pouco. Eu acho que o vinhedo do Varayut seria o mais adequado. É o maior e o único que cultiva a uva Sangiovese, que, se usada para fazer um vinho tinto jovem, resulta em sabor predominantemente frutado e aroma floral. Já se for um vinho tinto mais envelhecido, teremos um vinho de cor intensa com um aroma terroso. Acho que seria perfeito. É mesmo? Você é boa. Conseguiu fazer tudo isso em apenas um dia. Mesmo não querendo admitir, tinha que reconhecer que a jovem à sua frente era muito capaz. Então eu posso ir embora agora? Ela queria sair logo, com medo que chovesse novamente, como aconteceu à tarde. Eu disse, o quê? É isso. Embora quisesse provocá-la para que ficasse mais tempo, já que a outra havia terminado o trabalho conforme o pedido, ela teve que deixá-la ir. Você vai embora agora? Ela perguntou, pois viu que a outra ainda não havia desligado o computador nem feito menção de ir. Ela podia ir embora primeiro? Eu vou depois. Você pode ir. É mesmo? Que pena. Pensei que você fosse me convidar para fazer aquilo agora. A pequena figura caminhou até a única mesa de trabalho na sala, onde a dona estava de braços cruzados, observando-a. A mão pequena pousou na borda da mesa e ela se inclinou para perguntar, sondando. Mas a pessoa perguntada apenas olhou para ela com tédio, desviando o olhar para o céu nublado, onde as nuvens de chuva se formavam. Você acha que eu enfiaria algo na sua buceta suja? Esqueceu o que fez? O quão constrangida você me fez sentir? Vá para casa. Ah, e sobre o trabalho, na verdade, eu não precisava dele. Não era urgente. E se perguntar por que eu fiz isso, eu aceito te pagar 1.000 por dia se eu puder te ver ocupada, quase sem conseguir desgrudar do trabalho. Foi cansativo, não foi? Ah, você é inacreditável. Eu até pensei que fosse uma brincadeira, mas quem diria que você aceitaria me pagar para me ocupar com um trabalho inútil assim? Nesse caso, que tal me contratar para me ocupar no seu apartamento? Eu cobro barato. Desculpe, mas eu não coloco coisas de mau agouro no meu apartamento. Se não há mais nada, eu vou indo. Quanto a você, pode ficar se quiser. A falante saiu da sala graciosamente, pegando a bolsa. Restou apenas a estudante universitária observando as costas da chefe se afastando cada vez mais. Ela apertou os lábios com força, soltando um grande suspiro para liberar a raiva do momento. Aguenta firme, Nan. Dinheiro bom assim é difícil de achar. A voz ofegante soou fraca. Ela tentou apagar as palavras ofensivas que acabara de ouvir. Tentou ignorar aquela palavra. Mau agouro. A calçada após a chuva estava encharcada pelo que antes eram gotas de chuva. Havia poças d'água em pontos específicos. A velha calçada pública exigia que ela pisasse nas lajes de cimento com cautela, arriscando-se a pisar em uma que ainda estava firme ou em outra que havia se soltado em alguns cantos. Mas isso não era tão ruim quanto a rua cheia de água. Se um carro passasse rápido, seria difícil para a pessoa andar na calçada estreita com largura para apenas 2 pessoas conseguir se desviar. O ônibus deve estar lotado. Táxi é caro. E já são quase 9 horas. Ela pegou o celular antigo para verificar a hora. Sempre que chovia forte, o transporte público ficava congestionado, e com certeza demoraria mais do que o normal para chegar ao destino. Levaria 1 ou 2 horas, ou talvez mais, para chegar ao seu apartamento. Vrum! Vrum! O som do motor veio do prédio.
Titinan, que estava na rua, olhou para o carro pelo reflexo da tela do celular. Ela reconheceu o carro de Teirachat, o mesmo que ela chutou e a levou para a delegacia da última vez. E o carro não demonstrava intenção de reduzir a velocidade, mesmo vendo a parada na beira da estrada, com uma poça d'água ao lado, a menos que fosse de propósito. Não está prestando atenção na água ao lado, né? Teirachat viu que a jovem estava andando na beira da calçada e havia uma grande poça de água na rua. Se o carro dela passasse, a outra ficaria totalmente molhada. E foi por isso que ela aumentou a velocidade do carro. Quer tomar um banho? Teirachat acelerou o carro, aproximando-se da figura familiar. Quando o carro se aproximou, ela viu a jovem olhando para o veículo, mas a outra se desviou. A pequena figura se esquivou do volume de água que seria lançado em sua direção, deu um passo para trás e, fingindo, caiu sentada no chão, como se tivesse escorregado ao desviar da água. Mas não, tudo era uma encenação. Teirachat já havia passado por Titinan, mas não resistiu a olhar pelo espelho retrovisor. A imagem que viu era a jovem caída no chão, segurando o tornozelo. Em um piscar de olhos, ela encostou o carro. Ligou o pisca-alerta e saiu para ver a moça sentada no chão da calçada. O que houve? Teirachat perguntou, preocupada, com medo de que a outra tivesse caído por culpa dela. Ela não pretendia machucá-la, apenas provocá-la para que se desviasse ou se molhasse um pouco. Agora há pouco desviei do seu carro, perdi o equilíbrio e caí. Dói. Dói o tornozelo. Titinan fingiu apertar o tornozelo com o rosto contorcido. Quem viu, acreditou que a outra estava realmente com dor e sentiu que a culpa era dela. Se não tivesse tido a intenção de provocá-la, a outra não estaria machucada. Consegue se levantar? E como vai para casa? A figura alta se agachou, pegando o tornozelo da outra para examiná-lo. Mas no momento em que ela tocou, a dona do tornozelo estremeceu de dor, assustando-a. Ai, dói. Eu teria que pegar o ônibus para casa, porque não tenho dinheiro para táxi. Mas no ônibus, eu nem sei se conseguiria sentar-se. Deve estar lotado e apertado. Mas tudo bem. 3 horas de pé, eu aguento. A voz doce e triste soou lamentável, e ela fez uma cara de tristeza, convencendo completamente a chefe. A ouvinte sentiu-se ainda mais culpada quando aquelas frases deprimentes vieram dos lábios pequenos da pessoa que estava sofrendo por causa dela. Onde é o seu apartamento? Eu te levo. Se fosse apenas para levá-la para casa, ela não se importaria. Pelo menos ficariam no carro juntas por algumas horas. Tudo bem. Mas, se for para me levar, tem que ser até a cama. Não havia razão para se fazer de difícil. Se o fizesse, temia que a outra mudasse de ideia. E por que eu teria que levar até esse ponto? Apenas na frente do prédio já é mais do que suficiente. Foi porque desviei do seu carro que caí assim. Além disso, meu prédio não tem elevador e o meu apartamento fica no 3º andar. Se tiver que subir sozinha, eu não vou conseguir. Amanhã meu tornozelo pode estar com o ligamento rompido. Não vai assumir a responsabilidade? Sua. Me carregue, por favor. Eu não consigo andar. Os 2 braços foram levantados, implorando, mas Teirachat sabia que não conseguiria carregar a outra. Então tudo o que pôde fazer foi ampará-la até o carro. É aqui? Seu apartamento? Depois de dirigir por quase 3 horas, enfrentando chuva e trânsito, a visitante Teirachat olhou para o prédio de aparência desgastada, mas não muito ruim. Ela olhou em volta. O ambiente não era terrível, mas estava lotado de pessoas, mesmo quase à meia-noite. A área parecia caótica, e até aquela hora as lojas noturnas ainda estavam abertas e animadas. O quarto não é ruim. Pode passar a noite, se quiser. Titinan se inclinou em direção à mais velha, sussurrando perto da orelha, fazendo-a corar. Capítulo 10. Quer que eu rebole para você? Eu não disse uma palavra que te levaria até o quarto. Ela apenas pretendia deixá-la no prédio. Não pensou em levá-la até o quarto. Mas meu tornozelo ainda dói, e afinal foi você quem me machucou, não foi? Olha, parece que está inchando. Se eu tiver que andar sozinha, não sei se amanhã vai inflamar. A mão pequena fingiu apertar o tornozelo. A mais velha observou o aperto e, no final, teve que ceder. Saia do carro. Vai ficar aí sentada por mais quanto tempo? Ela contornou o carro até o outro lado. A porta se abriu e a mão dela se estendeu, esperando que a outra a segurasse. Titinan pegou a mão, fazendo força para sair com a ajuda do puxão da outra. O braço dela envolveu o pescoço da mulher mais alta. Talvez devido à diferença de altura, a mais baixa, Titinan teve que se inclinar, fazendo seus seios roçarem no corpo da chefe. Você puxou com força porque queria que meu peito roçasse em você?
A pessoa que fingia dor no tornozelo levantou o rosto para olhar a chefe, que a olhava com tédio. Mas ela não se sentiu mal. Achou divertido provocá-la. De onde você tira tanta confiança? Que nojo! Suba para o seu quarto logo. Que impaciência, hein? Não sabia que você era tão apressada. A ponta do dedo dela roçou o ombro antes de subir até quase tocar o pescoço branco. Pare de falar e vá logo. Ela não entendia porque a outra gostava de falar essas coisas. Não sabia até onde ela provocaria, mas estava ficando um pouco irritante. A figura alta envolveu a cintura fina. Com a outra mão, segurou o pulso que estava em volta do seu pescoço. Subir para o terceiro andar não foi tão difícil quanto ela imaginava, pois parecia que a outra conseguia andar bem. Chegamos. Quer entrar um pouco? Parece que vai chover lá fora. As duas pararam em frente à porta. A dona do quarto olhou para fora através da abertura de ventilação do prédio. Havia uma brisa com um leve cheiro de chuva. Não vai chover. Preciso ir logo. Shhh! Shhh! Isso! Está chovendo. Titinan olhou para a abertura de ventilação, onde podia ouvir o som do vento e da chuva. No mesmo instante, a porta do quarto se abriu. A pequena figura entrou primeiro, acendendo a luz e revelando o interior do quarto. A mulher que estava do lado de fora olhou para dentro, notando que era mais limpo do que imaginava. Depois olhou para a chuva lá fora novamente, para ter certeza de que estava forte o suficiente para impedi-la de dirigir. Quer entrar? O convite foi feito. A pessoa convidada, ao ouvir isso, concordou em entrar. Uma vez lá dentro, ela não resistiu a inspecionar o quarto. Seu olhar parou em uma foto de 3 jovens em uniformes universitários. Ela reconhecia 2 pessoas na foto muito bem. Hong. Ela pegou a foto para ter certeza, realmente se perguntando sobre a relação. Inicialmente, ela pensou que os 2 eram amantes, mas parecia que não. Ah, sim, é o Yong. Talvez por costume ou por descuido, ela o chamou por uma familiaridade. Yong, o que você é dele, afinal? A forma como ela o chamou não parecia ser de um casal. E pelo que ela havia investigado, parecia que os 2 eram amigos. Mas ela ainda não entendia por que os 2 fariam algo tão complicado como fingir uma gravidez para arruinar seu casamento. Até agora, o assunto de seu casamento ainda era muito comentado. Yong é... Trim. Uma chamada recebida fez as 2 pessoas na sala olharem ao mesmo tempo. A tela mostrava o nome e a foto do chamador. Era claramente Yong ligando. Titinan inicialmente tentou desligar, mas Teirachat pegou o telefone dela e atendeu. Nan, adivinha onde eu estou hoje? O grito agudo de Yong explodiu pelo alto-falante, acompanhado pelo som alto da música na outra ponta. Nan ficou sem jeito. O telefone ainda estava nas mãos de Teirachat, que o segurava perto do rosto da dona. Antes que Nan pudesse responder, Yong virou a câmera. Hoje eu estou em um host bar, gente. Pretendo levar para casa um cara bem musculoso. Você vem? Eu já convidei a Rin. Só falta você. Hoje tem cliente marcado? Ah, hoje eu não vou. Tenho cliente. Ela inventou uma desculpa, olhando para a figura alta atrás do telefone. A outra a encarava fixamente. A ouvinte agora sentia uma mistura de emoções, suspeita e incompreensão. O dinheiro que te paguei para arruinar meu casamento não foi suficiente, hein, sua bicha? Tire um dia de folga. Venha sair com sua amiga. Se estiver carente, eu divido um cara com você. Eu sou um homem livre, afinal. Ops, esqueci. Você gosta de mulheres, mas está aqui para me fazer companhia e me ajudar a escolher os caras, né? Por favor. Por favor. A voz grave soou implorando com uma entonação exagerada e dramática. Yong, desliga logo. Estou com sono. Ela temia que o amigo dissesse mais alguma coisa, pois a ex-noiva estava escutando em silêncio. O quê? Eu te liguei para te chamar para comemorar o cancelamento do meu casamento. A gente ainda não comemorou de verdade. Fica pra próxima. Tchau. O dedo pequeno escolheu desligar imediatamente. A mais velha não disse nada, apenas houve silêncio. No entanto, o olhar que ela lhe dirigia era de quem exigia a verdade. Você ouviu tudo. O que quer perguntar? Eu só quero saber a verdade. Você arruinou meu casamento porque Yong é gay? Ela não estava ouvindo às escondidas, mas pelo que ouviu da conversa, era provável que fosse isso. É que o Yong é gay. Ele não queria casar. Ele recusou, mas os pais disseram que não o deixariam tocar nos negócios. Então ele concordou em ir para o casamento e me contratou para estragar tudo. E tudo foi muito apressado. Ou será que você está de coração partido? Você gosta do Yong de verdade? Eu não gosto dele. Eu nem o conhecia. Minha mãe ficava falando sobre casamento o tempo todo.
até que fiquei irritada e aceitei sem pensar. Quem diria que seria um casamento de verdade? Quando percebi, já estava experimentando o vestido, e soube que o casamento já estava marcado. É por isso então que eles vieram pedir tantas desculpas. A família dele também parecia não saber que Yong é gay. Não sabiam. Os pais do Yong não aceitam. Vocês são muito infantis, em vez de ele vir me falar diretamente. Eu também não estava disposta, só aceitei para expandir os negócios. Você me dá dor de cabeça. Talvez por exaustão ou outro motivo, Terat se deixou cair na cama macia. Só então ela percebeu que a cama era macia e tinha um cheiro suave de amaciante. Não está mais doendo? Ups, fui descoberta, né? A pessoa descoberta sorriu. Agora que havia sido pega, não precisava mais fingir a dor na perna. A figura esguia se aproximou lentamente da mulher na cama. Você é muito fácil de enganar. E então, qual a sensação? O clima do meu quarto está bom? A dona do quarto olhou ao redor. Ela não tinha acendido todas as luzes, apenas algumas luzes decorativas coloridas que permitiam ver os rostos com clareza. Que clima? Um clima que me dá vontade de te dar um tapa, é isso? Vai, me diz, foi divertido me enganar e me fazer subir para o seu quarto? Foi divertido. Se você não tivesse acelerado o carro para espirrar água em mim, eu não teria feito isso. Ou será que você realmente queria subir para o meu quarto? Se você não estivesse interessada em mim, não teria concordado em me levar até aqui, não é? Podia ter me deixado pegar um táxi, se convencendo. O que uma pessoa como você teria de interessante? Ela olhou para a outra em seu uniforme universitário apertado, da cabeça aos pés. Se ela deixasse de lado o preconceito, talvez a achasse até atraente. Então, vamos tentar. Quer ver se você não vai se apaixonar de verdade se eu te seduzir? E que razão você teria para me seduzir? Não seria melhor seduzir seus clientes? Eles se apaixonam facilmente. Basta você tirar a roupa e eles vêm correndo. Mas no meu caso eu fecharia os olhos para não olhar para essa sua desgraça. Embora ela soubesse o motivo de seu casamento ter desmoronado, isso não diminuiu o ódio que sentia pela outra. Ela não gostava da forma como a outra falava com ela, e ainda por cima, a tratou mal no dia do casamento. Você não olha porque tem medo de não conseguir se controlar? O botão de cima da camisa foi desabotoado. Ela avançou em direção à pessoa sentada na cama, montou nela e a empurrou para que se deitasse. O colo farto foi revelado depois que o botão de cima foi solto. O que você está fazendo? Isso já é demais. Ela olhou para a pessoa que havia deitado. O colo estava sobre o corpo dela, permitindo que ela visse a buceta entre os seios. A figura pequena rebolou sobre o corpo dela, e ela pôde sentir a maciez dos seios. Então vamos tentar. Quer ver se eu consigo te seduzir e fazer você se apaixonar? Você mesma disse que eu sou de baixo nível, que só uso o corpo para ganhar dinheiro. Se eu te seduzir e você se apaixonar, isso significa que você gosta de coisas de baixo nível, não é? Se você acha que isso vai me fazer apaixonar por você, vá em frente. Embora a outra a estivesse desafiando, ela estava bastante confiante de que jamais gostaria dela. É mesmo? Não, não se mexa. A voz doce a alertou, enquanto ela olhava para baixo, onde as duas pernas dela estavam sobre as coxas de Terakat. Desculpe. Não foi de propósito. Então levante. Saia de cima. Ao seguir o olhar da outra, ela percebeu que sua coxa estava roçando na virilha da pessoa que estava por cima. Se a outra abrisse as pernas um pouco mais, tocar ela acabaria tocando a parte íntima da mais nova. Tá me mandando sair logo? Tem medo de não conseguir se controlar? Medo de se apaixonar? Então, quer que eu rebole pra você? Pra ver se você se apaixona ou não?